Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com o seu corpo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o seu sangue nos purifica de todo pecado. O mentiroso, né? Cadê aqui? Vamos soltar. Você vê como é que é estranho, né? A pessoa mentir, você vê que o organismo reage de forma diferente, a voz, a pele, a face, tudo. Mas algo terrível que é da questão da mentira é quando você é pego na mentira. Você já pensou quando você... Não sei se você já passou por isso, alguém te desmascarou e te chamou mentiroso. Eu já vivenciei isso com a pessoa afirmando que não, a pessoa levou ela para uma sala e lá na sala abriu o vídeo e mostrou. E mostrou claramente ela fazendo aquilo que ela tinha dito que não tinha feito. E chamando ela de mentirosa. Aquela pessoa de mentirosa. E aquilo é terrível, a pessoa fica totalmente... Você parou para pensar nisso? Que coisa terrível. Alguém chegar para você e falar mentiroso. Você ser acusado disso. A verdade ser revelada. E é sobre isso que a gente quer falar. E é muito mais forte do que a gente pensa. Porque a mentira é uma coisa terrível. E nós estamos falando do convívio nosso como cristão. Porque o texto bíblico lá em Provérbios 12, 19 diz assim: a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. A mentira rapidamente ela vai aparecer. A verdade ela perdura para sempre. Então a pergunta é essa: a nossa vida como cristãos está conforme a verdade de Deus? Nós nos apresentamos como cristãos, mas a verdade, nós transmitimos isso mesmo? É do nosso coração? Porque nós dizemos aí, nós nos intitulamos cristãos. É como se nós nos filiássemos ao partido de Deus e andamos pela rua com a insígnia de Deus aqui, eu sou cristão. Mas a minha vida, ela expressa essa verdade de Deus? Os meus comportamentos, as minhas reações expressam? Você vê aí essa sátirazinha, dois irmãos se apresentando, mas com a mentira, com a falseta. Por detrás o desejo de fazer o mal. Então, a sua vida, o seu dia a dia, todos os atos, você lá no quarto escuro, reflete, é conforme a verdade de Deus? Nós demonstramos isso, as minhas ações, os meus negócios, a minha fala, o meu comportamento, tudo. Eu sou cristão, eu estou sendo verdadeiro? Eu estou expressando a verdade de Deus? É conforme a verdade que Deus coloca? Preste atenção nesse texto que Deus passa para nós lá em 1 João. Olha que coisa interessante. Porque a pior coisa que tem é quando um crente ele tem apenas máscara. Quando ele é apenas uma capa. Ele não é em si, ele não é a verdade. Ele é apenas o exterior. E quando essa máscara cai é algo terrível, querido. Quando lhe é tirada a máscara é algo absolutamente terrível. É como eu falo, você vive uma vida, quando alguém te desmascara, aquilo é terrível. É um negócio que fere a alma. E o texto diz assim lá em 1 João 2,4: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha que coisa impressionante a palavra de Deus, o próprio Deus dizendo: quem diz que me conhece, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso. É Deus falando, é Deus expressando, e ele diz assim: e a verdade não está nele. E isso é muito forte, porque talvez eu possa estar aqui dizendo que conheço a Deus, que sou cristão, mas eu não obedeço os mandamentos de Deus, e Deus está dizendo lá de cima: mentiroso. E tem muita gente que acha que engana a Deus.
Aí as pessoas fazem e tem, ixi, o pastor ficou sabendo. Que pastor, querido? Tu está com medo do pastor? Tu está com medo da sociedade? Quem que é o pastor? Quem que é a sociedade? Tem que temer a Deus, o Todo-Poderoso. Então a gente olha para a igreja, que representa, a igreja hoje, entre aspas, as denominações, e que se colocam como cristãos, e eu percebo Deus olhando lá de cima e dizendo, mentirosos. Esses dias aconteceu algo trágico na cidade. Uma criança de 11 anos foi abusada por um idoso de 82 anos. E esse idoso cresceu a vida inteira dentro de uma igreja. Daquelas igrejas mais pesadas, das cobranças mais fortes possíveis. E o neto dele trabalha comigo e ele está arrasado. Ele falou, como é que o meu avô é dentro da igreja, pastor? O tempo todo. Mentiroso. Como a grande maioria, é só capa externa, é só uma máscara. No dia a dia não existe a expressão do Evangelho. Ninguém obedece os mandamentos. Qual é o mandamento de Deus? Amar o próximo, como Ele nos amou. Como é que é a nossa vida no dia a dia? É só preocupado com nós mesmos. Ninguém está aí para quem está do nosso lado, ninguém está aí para quem está jogado na rua. Nós não mudamos as nossas atitudes. Eu digo que sou cristão, mas no meu dia a dia eu estou preocupado comigo, com o meu negócio, com os meus problemas. Eu estou ansioso por isso, inclusive depressivo. E eu não tenho tempo para olhar para o vagabundo que não trabalha, para a prostituta que se prostitui, para o homossexual que vai para a parada gay, para o político que rouba. Estou preocupado com isso. Aí Deus olha lá e te fala, mentiroso, mentiroso. Não adianta dizer que é cristão, a palavra é clara. Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu não te conheço, tu és um mentiroso. A gente está querendo enganar quem? Não adianta ir para a igreja, não adianta mudar tuas roupas, não adianta mudar tua alimentação. Se tu não obedece os mandamentos de Deus, tu és mentiroso. E o pior de tudo, a verdade não está em você. Além de você ser mentiroso, a verdade não está em você. Deus falando. Você já pensou Deus olhar para mim e falar, mentiroso? Que coisa terrível. Você já pensou no dia lá quando nós chegarmos todos achando que somos os tais? Quantos anos de evangelho e Deus falar, mentiroso. Desmascarar e Ele vai rasgar e falar, aqui quem você é. Olha aqui o que você fazia. Para ter lucro tu não media. Tu fazia todo tipo de coisa. Para adulterar tu mentia todo tipo de coisa. E tu adulterava nos teus pensamentos. Falar mal dos outros era na tua boca. Vai ser revelado. A gente entende que engana quem? Querido, esse dia eu estava falando, teve um assalto numa fazenda. Não lembro se foi do Trecho Seco, um lugar bem assim, a ermo aí, e o cara atirou no outro e foi filmado. No curral tinha câmeras, pegava longa distância porque estava acontecendo, as vacas morrendo, eles queriam ver o que era, que animal que era, e o dono botou, e pegou o cara assassinando lá. E hoje em dia a gente não pode fazer nada, absolutamente nada, nós somos vigiados, tem câmera aqui, nessa coisa aqui, tem câmera tudo quanto é lado. Inclusive sorrir que você está sendo filmado. Então, agora imagina Deus. Imagina o Big Brother de Deus. Você acha que Deus está filmando o mais íntimo do teu coração? E a gente entende que engana. E daí Deus vem claramente. Deixa eu te contar uma coisa. Se você diz que me conhece, mas não obedece o que eu digo, tu és um mentiroso e a verdade não está em você. Aí eu pergunto, e quem é a verdade? Não é o que é a verdade. Porque Jesus disse que a verdade não está em você. Então, quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. Quem é a verdade? O texto é muito claro, João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não está em você. Quem não obedece os mandamentos de Cristo, quem não obedece os mandamentos de Deus é mentiroso e Jesus não está em você. Não adianta dizer, Jesus vai comigo, Jesus. Que Jesus? A gente está se
criando uma tolice tão grande. E o pior, essas baboseiras que se pregam por aí, que se chamam de evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho, e que ninguém combate, com medo. E a palavra diz que nós temos que combater. Paulo é muito claro, diz: seja anátema, se for eu, seja anátema, amaldiçoa. Mas todo mundo é de Deus hoje, falou no nome de Deus, todo mundo é de Deus, é homem de Deus. Que homem de Deus? Nós estamos estudando a 1 Pedro lá, nós estamos vendo ganância pura, só pensando em si, só no ganho, só se prega dinheiro. Não tem uma pregação que não está envolvida no final dinheiro, que tem que ser entregue lá. Aí as pessoas falaram um dia na terça-feira, falaram: pastor, mas é culpa dos pastores que... Eu falei: não é. É culpa das ovelhas. Porque a ovelha de Cristo conhece a voz do seu pastor. É a ganância que está no coração das pessoas que vão atrás de ouvir isso. O evangelho está sendo pregado, mas ninguém quer, porque dá comichão nos ouvidos. Porque mexe com a nossa mentira. É luz. Quem está nas trevas não quer chegar perto da luz, porque a luz tudo revela. E aí a gente diz que conhece a Deus, diz que é cristão, e Deus olha para você: é mentiroso. Você sabe por que é mentiroso? Porque você não me obedece. Porque você não faz conforme a palavra diz. Você não está nem aí para a palavra. Aí Jesus não está com você. A minha verdade não está com você. E o texto prossegue, querido. As máscaras começam a cair. As mentiras, elas se alongam na vida da gente. Terrivelmente. De uma forma assim grandiosa. E a gente vai criando máscaras, sabe? Vai colocando máscaras. Vai falando mais assim, vai se tornando sério, vai e frequenta, e é ofertante. Como se isso é tudo máscara. Porque dentro da gente a gente sabe que a gente é mentiroso. A gente não vive como tem que viver. A gente não entrega a nossa vida pelo pecador. A gente não ora por quem nos persegue. A gente não oferece a nossa outra face. Aí o texto diz assim, versículos 5 e 6 de João 1: esta é a mensagem que dele ouvimos e a transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A gente diz que tem comunhão com Deus, mas só anda nas trevas do adultério, nas trevas da prostituição, nas trevas da pornografia, nas trevas da mentira, nas trevas da desonestidade, nas trevas da corrupção, nas trevas da maledicência. E a gente quer dizer que tem comunhão com Deus. Comigo, Deus fala lá de cima, comigo, neste lugar. Aí um monte de cristão acha que pode ir para qualquer lugar, eu sou livre, eu posso tudo, e tem festa, o cara está lá. Prostituição rolando solta, droga rolando solta. E ele acha que ele é luz, ele está diferente. Aí você acha que você tem comunhão com Deus? Você está ali com boa intenção? Não, eu vou lá naquele lugar, vou trabalhar, mas eu não vou me corromper, querido. Aí Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim: e não praticamos a verdade. Aí essa verdade aqui já não é quem, é o que? É a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Jesus Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne. Eu não pratico a palavra de Deus. O que vai acontecer na minha vida? Ruínas. Jesus diz assim: aquele que não pratica a minha palavra, a hora que soprar a tempestade, vai se transformar em ruínas. Tiago diz: se você não pratica a palavra, você está enganando a você mesmo. E aí quando eu não pratico a palavra, eu não me santifico, e sem santificação ninguém verá a Deus. Querido, é matemática. O evangelho é matemática, é ciência exata. É 1 mais 1 igual a 2 e acabou-se. O que Satanás quer fazer é tentar ludibriar as pessoas, dizendo que não, todo caminho leva a Deus. Qualquer jeito. Não existe isso não. É como alguém falou, não é bem assim. Não.
A gente não pratica, nós vamos atrás de tanta baboseira, engole-se tanta, ouve-se tanta asneira, mas a palavra ninguém pratica. Ninguém. Está ali a chance de você praticar a palavra, nada. Eu acabei de dar conselho para uma pessoa, está passando por dificuldades tremendas, lutas, e aí está se dedicando ao máximo àquela luta. Eu falei, deixa eu te explicar o que é a prática da palavra. Jesus ele fala o seguinte: não fiquem ansiosos pela sua vida. Deus sabe o que você tem que fazer. Deus sabe dos teus problemas, das tuas coisas. Ele sabe disso, mas não fique ansioso por conta disso, por nenhuma coisa. Antes de ficar ansioso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que me preocupar com a criação dos meus filhos, tenho tudo isso, mas Deus é intocável, o primeiro lugar é de Deus. Se para mim prosperar eu tenho que tirar Deus desse lugar, não, querido, então esse negócio não é de Deus. Eu não tiro. Deus em primeiro lugar. Aí no afã de conquistar, de querer passar por cima disso, de querer fazer isso, aquilo outro, de se dedicar a isso outro, esquece de Deus. Não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para frequentar as reuniões, não tem tempo para comungar com os irmãos, não tem tempo para ser igreja. Porque ser igreja é isso, é comunhão entre nós. E aí? Sabe o que vai acontecer? O negócio vai dar certo, vai vingar, vai ganhar muito dinheiro. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida do homem consiste no que ele tem. A palavra de Deus explica tudo. A gente que é cego porque nós somos mentirosos. A gente não pratica, e por não praticar a gente não conhece a palavra de Deus, a verdade de Deus. Nós precisamos atentar. Não, peraí, eu vou fazer isso, mas esse tempo aqui não, isso aqui é de Deus, isso aqui eu não abro mão, de jeito nenhum, nunca. Rapaz, a única chance que eu tenho de, por conta do meu correria, é segunda-feira entregar o sopa. Esse eu não abro mão, eu vou. O dia que deu mais gente no sopão foi o dia que a televisão foi filmar, lotou, saiu pela culatra. O dia que só Deus estava olhando, só os que vão lá sempre, praticando a verdade. É incrível. Lota a catedral, faz festa. Lota a quinta do irmão, faz festa. Você acha que Deus não enxerga isso? Você acha que Deus está vendo em você o quê? Verdade ou mentira? Prática da palavra. Deus em primeiro lugar. Eu posso fazer tudo na minha vida, tudo, mas isso aqui é intocável, isso aqui está no altar, é sagrado. Não, isso aqui não mexe não. Ei, isso é religiosidade, tira isso aí. Não, querido, pois isso aqui não é religiosidade não, isso aqui é palavra. Mateus 6,33, eu vou buscar Deus em primeiro lugar. Demais coisas ele me acrescenta. Eu não vou mexer com isso aqui. Não tem jeito. Domingo as igrejas, sabe, mexe de um lado do outro. Que hora que a gente põe a escola bíblica, põe junto aqui, põe de manhã, põe um pouquinho mais tarde. É brincadeira. Você acorda a semana inteira de manhã cedo para trabalhar. Você não consegue acordar de manhã cedo no domingo para ir louvar a Deus. Eu tenho que descansar. Beleza, querido, descansa. Aí quando você chegar lá, Deus vai falar: não, você teve a vida inteira para descansar. Não foi assim que ele falou para o rico? Você teve a vida inteira, agora é a vez dele. Agora você vai ficar aí nesse lugarzinho bacana. É a semana inteira. Se dedica com afinco ao trabalho. Luta, dá o sangue, se prepara. Estudar a palavra. Ajudar o próximo. Aí a gente quer dizer para Deus que quer crer nele. E acha que engana. Não engana, querido. Não pratica. É mentira nossa. E por isso a palavra não está em nós. Aí ele diz assim, versículos 7 e 8. Ao contrário, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Preste atenção. Eu cumpro a palavra, eu vivo a palavra, eu pratico a palavra. E aí a verdade, eu estou na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus me purifica do meu pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, aí nós estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Você não é melhor do que ninguém.
É simplesmente o sangue de Jesus na sua vida. Tem gente que se acha o santo. E por se achar o santo, ele acha que o outro é o terrível. Fariseu, lembra? Orando. Eu não sou como esse publicano, pilantra. Não sou como esse vascaíno doente. Eu pago dízimo. Eu oro todos os dias, eu não falto uma reunião, eu faço isso e aquilo outro. Não sou como ele. Quer dizer, ele entende que o que faz dele, o que transforma ele, o que tem de bom nele é Cristo. O próprio Paulo falou: ei, dos pecadores eu sou o pior. Eu tenho certeza aqui que no meio de todos vocês eu sou o maior de todos os pecadores. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu tenho certeza absoluta que o sangue de Cristo me redime de todos eles. A minha roupa é alva mais que a neve, por conta de Jesus. O que há de bom em mim vem de Jesus Cristo. Não queira conhecer a minha essência natural minha. Agora queira imitar-me como eu tenho imitado a Cristo, no cumprimento da palavra de Deus. Porque se eu entendo que eu não tenho pecado, porque eu estou andando e fazendo tudo, eu estou enganando a mim mesmo. E a palavra de Deus, a verdade, o Cristo não está em mim. Não está. Eu sou pecador. E aí parte para um outro lado muito forte. Porque quando Deus chega para nós e fala assim: mentiroso. Agora quando você faz uma calúnia para uma outra pessoa, chamando ela de mentirosa, e ela prova a verdade, isso é terrível. Agora, você já pensou você levantar para uma outra pessoa, para Deus, e chamar ele de mentiroso? Você tem essa audácia? Eu vou provar aqui que quase todos nós temos essa audácia. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Porque foi necessário Jesus Cristo morrer, porque todos pecaram. Então, se eu estou dizendo que eu não tenho cometido pecado, eu estou falando que Deus é mentiroso. Eu estou fazendo dele um mentiroso. E a palavra dele não está em nós. Quando é que eu faço isso? Quando é que eu digo que eu chamo Deus de mentiroso? Quando é que eu digo que eu não tenho praticado o pecado? Preste atenção. Olha só. Acusação. Juízo. Preste atenção. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Seja o primeiro a jogar pedra nela. Se vocês não têm pecado, se vocês não estão pecando, atire pedra nela. Olha o que o texto diz. Se afirmamos que não temos cometido pecado, eu não tenho cometido pecado, vou jogar pedra. Eu estou chamando Deus de mentiroso. Quando você olha para um homossexual e você detona ele, você está falando: Deus, tu é mentiroso, porque eu sou limpo e posso jogar pedra nele. Quando você critica com as tuas duras palavras um político corrupto, tu está falando: Deus, tu é mentiroso, porque eu posso jogar pedra nele. Eu não tenho pecado. Quando você joga pedra e acusa um adúltero, você está dizendo para Deus: Deus, tu é mentiroso, porque eu não tenho pecado. Porque só quem não tem pecado pode apontar o dedo para o outro. Todo mundo, todos os cristãos estão chamando Deus de mentiroso, porque só o que eu vejo é gente apontando o dedo para o pecador, jogando pedra no pecador. Você é melhor do que ele. Jesus olha lá de cima e fala: vem cá, você acha que eu morri para quem? Para você, bonzão? São curado é por você? Eu morri foi para os doentes. Você não tem pecado? Você não é doente? Você vai jogar pedra? Ah, não, peraí. Mas você aqui é um homossexual que fingiu que tu é Jesus. Ah, mas aquele lá desviou milhões de todo mundo. E por que você acha que é melhor do que ele? Por que você acha que o teu pecado não vai te levar para o inferno? Por que você acha que você merece o céu e ele não? Por quê? Aí a gente fica chamando Deus de mentiroso toda hora. Se alguém
Se você continua e diz, o Senhor fala, se você não tiver pecado, jogue a pedra. E quando a gente joga, a gente está dizendo que não tem cometido pecado. E nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Querido, pior do que ser chamado de mentiroso é chamar Deus de mentiroso. E eu só faço isso porque eu não tenho a palavra em mim. Eu sou um baita mentiroso. Porque eu não olho para a palavra quando eu vou acusar alguém. E quando eu vejo alguém errando, a palavra me incomoda, me constrange. E o que eu tenho que fazer é orar, é amar, é perdoar. E aí aquela pessoa continua errando, e aí eu falo, Senhor, ele fala, 70 vezes 7, filho, porque eu te perdoei, foi de 70 vezes 7. Porque as minhas misericórdias que se renovam cada dia. É o motivo porque tu não és consumido. Que igreja evangélica é essa que tem se levantado? Cristãos são esses? Nós estamos vivendo na era da mentira. E quem é o pai da mentira? É Satanás. Porque Deus é a verdade. É muito sério. O mentiroso sou eu que digo que sou crente, que sou cristão, e fico fazendo essas asneiras todas. Diferentemente do que a palavra me ensina. Ninguém tem pautado a sua vida na palavra. A gente só ouve a palavra. A gente está enganando a nós mesmos. Josué, quando Deus vai dar um conselho para ele, você quer prosperar em tudo que você faz? Pega essa minha palavra, amarra ela nos seus braços, na tua testa. Faz conforme ela está dizendo. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. E tudo que você fizer, você prosperará. Mas sabe o que a gente entende disso aí? A gente vai no que a palavra nos convém. A gente vai no que a palavra nos convém. A palavra nos convém que diz que eu tenho que trabalhar, que Deus vai me abençoar 100 vezes mais. E aí eu me convenho, mas na hora de repartir, na hora de amar o próximo, eu pulo essa parte. Na hora de entregar tudo aos pobres, eu pulo essa parte. Na hora de oferecer o outro lado, eu pulo essa parte. Aí a gente fica afirmando, eu conheço a Ti, Senhor. E Deus fala, mentiroso, mentiroso. Ele é muito... E o que mais me incomoda é chamar Deus de mentiroso, é fazer de Deus um mentiroso, é levantar calúnia contra Deus. Cuidado. Quando lá está dizendo, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso. O próprio evangelista João, ele escreve lá no seu evangelho a passagem da mulher adulta. E Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando eu atiro pedra, eu estou dizendo que eu não tenho cometido pecado. Significa que eu estou fazendo de Deus um mentiroso. Eu sou o mentiroso e estou querendo fazer de Deus um mentiroso. A palavra de Deus diz que todos deixaram as pedras. Mas eu vejo hoje em dia cada um se armando. E com cada justificativa triste. Absolutamente triste. Já escutei gente dizer que mas naquela época era diferente. O governo era diferente, o sistema era diferente. Todas as coisas passam, mudam, mas a palavra de Deus permanece. Ela é inalterável. Que verdadeiramente a gente possa olhar para Deus, clamar a misericórdia dEle, pedir o perdão dEle, rasgar essas nossas máscaras, essas nossas vestes e começar a cumprir a palavra de Deus e começar a viver a palavra de Deus. O primeiro passo é entender a nossa origem. Nós somos pecadores. É fazer viver a vida como Paulo. Eu sou o pior de todos os pecadores. Então, como eu sou o pior de todos os pecadores, nada que você fizer vai me escandalizar, querido. Eu vou viver a minha vida para te abençoar. Nada. Colocou peito, adulterou, roubou. Eu sou pior do que você. Então eu vou viver, vou te amar, e o que eu sofrer por conta disso vai significar, vai ser como um símbolo do meu amor por você, e talvez você seja convertido por isso, porque foi Cristo na cruz que me converteu. Então que nós possamos viver a verdade, a palavra de Deus. O que tem faltado para nós é a palavra, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia.
Preste atenção na sua vida. O que você faz é conforme a palavra de Deus? Você tem aplicado a palavra de Deus em tudo, em tudo, em tudo? É uma parte. Não existe meias verdades. Não existe 99,99% de verdade. Verdade, ela é inteira, é íntegra. Precisamos ser íntegros, inteiros, totalmente transformados. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez, as coisas velhas já passaram. Então que a gente possa viver a verdade de Deus, verdadeiramente, cumprindo, para que o Deus olhe lá de cima e fale para o Satanás: ei, está vendo o meu servo? Este vive a verdade. É assim que Deus faz. Ele chama Satanás e fala: está vendo? Este aqui é meu servo, este vive a verdade. Esse é meu servo Jó. Tu tem visto ele? Gera orgulho no coração de Deus, aquele que vive conforme a verdade. Agora os outros, Deus olha para nós e fala: mentiroso. O cara está lá na igreja, aleluia, glória a Deus. Deus olha e fala: mentiroso. Já se veste todo e cumpre e fala: mentiroso. Que vergonha. Que nós sejamos a glória de Deus. Nós temos que ser a glória de Deus, cumpridores da sua palavra, cumpridores dos seus mandamentos. Esse nosso cumprimento, esse nosso viver a verdade, glorifica a Deus, exalta o nome dele. E assim precisamos viver a verdade dia após dia, de verdade em verdade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar aqui. Quando eu estava meditando nessa palavra, essa palavra ela caiu assim, estava na fábrica, e aí apareceu uma determinada situação, e naquela determinada situação eu quis agir de uma forma. É de praxe no meio comercial, talvez, agir daquela forma. Mas e quando eu fui agir daquela forma, eu olhei assim, meu escritório aqui, a minha Bíblia fica aqui, eu estou cheio de livro em volta, e eu virei e olhei a Bíblia, e me incomodou. E quando eu olhei a Bíblia, eu fui pegar ela, dedilhei assim, folhei e caiu em 1 João. Mentiroso. E eu chorei. Eu falei: que cristão eu quero ser. E eu resolvi de outra forma. E fechou aquela porta. E eu glorifiquei a Deus por aquela porta fechada. Porque tem portas que nós temos que fechar na nossa vida. E talvez aquela porta tenha milhões ali dentro. Feche. Talvez aquela porta está cheia de ouro. Feche. Talvez aquela porta está cheia de alegria. Feche. Tem portas na nossa vida que nós temos que fechar. Porque Deus tem portas para abrir para nós. E as portas que Ele abre, ninguém fecha aquele. E as portas que Ele abre é boa, perfeita e agradável. E aí essa palavra mexeu muito, me incomodou muito. Muito, muito, muito. Porque ela é muito dura. Ela é muito forte. É quando eu fui olhando que eu tenho feito Deus de mentiroso. Quando eu começo a jogar pedra. Interessante. A única vez que Deus autoriza você ser duro é onde as pessoas não são, onde as pessoas são mais moles. É com os falsos profetas. Você não conhece o Evangelho. Lá Ele manda anátema. Que a gente possa meditar, pedir perdão a Deus. E que a verdade de Deus habite dentro de nós. Deus amado, Pai querido, santo, maravilhoso. É constrangedor, Senhor, essa palavra. Ela nos constrange, Senhor. Porque, Senhor, nós precisamos ser bons representantes Teu. Pai, é como um filho, Senhor, que decepciona um pai. Senhor, é tão bom quando a gente vai na escola e os professores exaltam os nossos filhos, aquilo nos glorifica, mas é tão triste, Senhor, quando nós vamos na escola e a gente pensa que o filho é assim, e lá os professores falam a realidade dele, isso nos machuca.
Senhor, e é constrangedor quando nós decepcionamos a Ti, Pai. Nós precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia, Senhor. E nós não queremos ser cristãos de fachada, Pai. Nós queremos viver a verdade. E viver a verdade é ser Cristo Jesus. É negar a nós mesmos, Pai. É cumprir a Tua palavra, por mais dura que seja a realidade do cumprimento dela, que nós possamos cumprir, Pai. É fazer como aquela mãe, Senhor, que viu o seu filho defiando a cada dia, mas em tudo te glorificava, em tudo te dava graça, Pai. Viveu a Tua palavra, Senhor, nos momentos mais difíceis, Senhor. Mas isso glorificou o Teu nome, isso Tu olhou e falou verdade. Que nós possamos ser essa verdade aqui na terra, Pai. Que nós possamos ser essa verdade que transforma a vida, Senhor Jesus. E que nós possamos ser essa verdade, Senhor Jesus, que salva pessoas. A começar dentro da nossa casa. Se nós queremos transformação dos nossos filhos, se nós queremos transformação da nossa esposa, do nosso esposo, nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, íntegros como cristãos, Pai. Faça a Tua boa obra em nós, através do Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa Tua palavra veio como bálsamo para nós, Senhor, para nos transformar, Senhor, e para nos curar. Eu Te agradeço tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a Sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, faço dele mentiroso, e a Sua palavra não habita em mim.